Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Tech Talks Datainfo, nosso podcast focado em assuntos para tecnologia. E hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui com convidados muito especiais e trazendo um tema que está aí muito em evidência, né, pessoal? Que é um tema focado em cibersegurança. A ideia de hoje é trazer esses convidados para falar um pouco mais sobre os crimes cibernéticos, sobre a segurança da informação, tanto para as empresas como até mesmo para nós em nosso dia a dia. E para estar compondo esse podcast de hoje, eu estou aqui com o nosso convidado especial, o Edenis, né? Professor de investigação de crimes cibernéticos na Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, autor do livro Noções de Tecnologias Aplicadas à Investigação Criminais, hoje ele também está atuando na DEIC, né, que é a Delegacia de Repressão de Crimes da Informática. E para fechar, ele também é palestrante, né, evangelista de segurança digital. Seja muito bem-vindo hoje aqui com a gente, né, Edenis? É muito bom tê-lo aqui conosco. Sim. E junto com o Edenis também, nós estamos com o Max, né, Cabral, consultor e analista de segurança web, né, e desenvolvedor full stack. Tudo bem, Max? Muito bom estar com você aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite, tá? Boa tarde, Max. Legal, muito gente. Bem. Então, nós estamos com esses dois convidados, né, aqui na Datainfo. O nosso objetivo com o podcast é sempre estar trazendo aí os temas que estão aí em evidência, e falar de segurança da informação em nosso dia a dia é algo aí que a gente precisa estar muito atento, né? E para começar aqui com os nossos convidados, eu quero questioná-los, né? Eu queria entender aí como a segurança cibernética está presente em nossas vidas, né? E de que forma nós podemos nos proteger. Vou conversar, assim, falando aqui com o Edenis, né? Como é que a gente pode estar nos protegendo no nosso dia a dia? Bem, olha, segurança digital basicamente é uma necessidade presente mesmo, uma necessidade hoje que não pode fugir da vida da pessoa, né? Então, assim como hoje, antigamente os pais tinham preocupação lá de levar os filhos para aprender uma arte marcial, né? Até mesmo as pessoas, né? Aprender artes marciais, aprender a dirigir de forma segura, de repente. Hoje você precisa também se preocupar com isso, né? Porque tudo hoje está digitalizado. Então, desde a tua casa, com equipamentos, né? Hoje tem as casas inteligentes, né? Você tem até geladeiras ligadas na internet, os televisores, dispositivos, o celular, né? Com toda a vida da pessoa ali, com fotografias, com acesso a banco, né? A vida escolar está digitalizada. Exato. Então hoje os alunos estudam praticamente pela internet, né? Na rua, são compras, lugares que você se autentica lá com o teu celular. Os próprios pagamentos, né? Os pagamentos, né? E aí vai isso transportando por tudo, a empresa, né? As igrejas hoje, né? As igrejas hoje promovem cultos online. Então, tudo hoje na vida está digitalizado, né? E com isso surge essa vulnerabilidade para as pessoas, que é a capacidade que os criminosos têm de tirar uma vantagem econômica disso. Exatamente. Porque o criminoso, o que ele quer? Ele quer tirar vantagem econômica, né? Então, antigamente, os primeiros ataques cibernéticos que tinham, os hackeamentos, eram por diversão. Hoje não, hoje é uma indústria. Uma indústria. Então, acelerou, está num volume, numa crescente tremenda, e mais do que nunca as pessoas precisam se conscientizar de que a vida delas, mais um aspecto, né, da vida delas é a segurança digital. Eu acho que é bem interessante isso que você está colocando, que deu aquela noção assim de tá a nossa vida exposta, digamos assim, né? Por quê? Porque a gente tem aí nossos dados, nossas informações nesses dispositivos eletrônicos, né? Em vida presente. Porque assim, não duvido quem não faça isso de levar o celular pro banheiro. Né? É verdade. Hoje em dia, banheiro virou cabine telefônica, né? É verdade. Porque as pessoas lá levam, vai ler, vai responder as redes sociais e tal, né? E você deixa ali.
Você vai tomar um banho, teu celular está ali do lado. Né? E hoje você tem malwares, né, que são a categoria de software, de programas de computador, que conseguem abrir tua câmera, abrir teu microfone, né? E você é espionado em qualquer lugar que você esteja, né? Então é muito complicado isso. Então os próprios sistemas operacionais já trazem, né, por exemplo, o sistema que gerencia o teu dispositivo, né, o Android, o iOS do iPhone, né? Eles já trazem recursos para abrir teu microfone sem que você opere, para dar, como é que fala? Melhorar a experiência do usuário. Né? São recursos que tem ali, como o OK Google, né? Que a gente utiliza, a própria Siri da Apple, e isso já permite que outros apps, né? Outros aplicativos também façam isso. Então... Estamos vulneráveis. Vulneráveis de tudo quanto é lado. Não é à toa, né, Max, que é importante aí, como você, como especialista aí em segurança web, né, essas ferramentas, o quanto a gente precisa, nós que somos usuários, às vezes a gente está no dia a dia, a importância de a gente conhecer também, né? É importante todo mundo ter conhecimento dos softwares de segurança, né, antivírus, anti-spyware e outras ferramentas para poder se manter seguro, para evitar essa falha na segurança dos computadores, né? Manter o Windows atualizado, ou então um outro sistema operacional qualquer, seja Linux ou Android ou OS. Então, todo mundo tem que ter muita consciência de deixar tudo atualizado e saber que qualquer coisinha pode deixar o seu sistema operacional aberto e vazar sua segurança, né? Exato. E hoje tem essa tua área, né, Max, de web aí, desenvolvimento web. Hoje tudo, com essa digitalização, todo mundo tem uma paginazinha da internet, tem alguma coisa que também pode estar vulnerável, né? É muito normal as pessoas terem site hoje em dia. Qualquer pessoa tem, na verdade. Mesmo aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela acaba fazendo um sitezinho num blog, que já vem pré-montado, ou então um WordPress, que facilita muito, né, a criação desse site ou um blog, para poder se expor e vender esse produto até como currículo. Tem muitas pessoas que fazem seu próprio currículo em um site. E é barato hospedar, então as pessoas fazem com a facilidade que tem. Exato. E eu acho que isso vem até interessante, né? Vou colocar aqui para vocês dois, né? É interessante a gente ver que temos que nos proteger disso, né? Não é simplesmente fazer, né? Como o Max trouxe agora, nós estamos com as informações à nossa disposição, então as ferramentas estão mais democratizadas, vamos dizer assim, e aí você tem essa facilidade de criar uma página, você tem a facilidade de um acesso a criar, enfim, um aplicativo, né? Até falando agora um pouquinho dos aplicativos para facilitar o dia a dia da gente. Então, o que acontece? Como eu me protejo disso, né? Quais são as práticas de cuidados que a gente teria que ter, né, no nosso dia a dia? Sim, e a questão de aplicações, como a informação está muito democratizada, e hoje praticamente todas as aplicações que existem, né, rodando utilizam de alguma forma bibliotecas que são livres, né, softwares que são livres, então as linguagens de programação hoje está muito fácil de se aprender. Então a pessoa vai lá, aprende o básico e já sai construindo aplicações. Exato. E aí nisso vai ter falhas de segurança. Então, além da questão de ter um nível de consciência, eu acho que a parte mais importante para se proteger começa na promoção do aumento do nível de consciência. Então, as pessoas têm que desenvolver, procurar conhecer quais são esses elementos que podem estar vulneráveis, né? Então, para aumentar o nível de consciência, aí com isso começar a promover de fato a segurança. Então, qualquer coisa que você vai fazer, um negócio, primeiro você planeja, você tem que conhecer o que quer. Então, assim, como é que eu vou promover a segurança se eu não conheço o que precisa estar seguro? Exatamente. Né? Então, acho que o ideal é isso, você promover esse nível de consciência, a pessoa saber, por exemplo, em relação às páginas de internet aí, né, que tipo de tecnologias estão sendo utilizadas, né, e tal, em relação à parte individual, né, de dispositivos, né, celulares. O que normalmente os criminosos vão buscar nesses aparelhos, né? O que você carrega ali? Endereço de e-mail, né, a tua conta de rede social, a tua conta do WhatsApp. Então, promovendo esse nível de conhecimento, porque
é difícil você ensinar, né? Vamos supor, se a gente fosse ensinar passo a passo como é que a pessoa vai se proteger, Exato. levaria 4 horas, 5 horas aí para começar o básico, né? Mas assim, com o nível de conscientização, você saber, por exemplo, se eu tenho o que no meu dispositivo que pode ser atacado, a conta do WhatsApp, conta do Instagram, conta do e-mail, aí você vai começar a pesquisar, sabe que você vai ser alvo disso, você vai começar a pesquisar como é que você faz para deixar isso aí seguro. Exato. Né? Eu acho que é bem legal isso que você trouxe aqui, Denis, porque assim, ó, acho que agora a gente poderia até entrar num ponto, olhando para o nosso celular, que é o nosso dispositivo, que é o pessoal que a gente fala, né? Que é como você disse, poxa, tem um WhatsApp. Que dados eu tenho ali que eu preciso proteger, né? E claro, e também ser atento, porque por ali é uma entrada de alguém que pode me atacar, certo, né? Porque a gente tá vendo bastante golpes aí de pessoas acessando você, mandando links para você acabar caindo ali, né? E entrando em golpe, coisa assim. E os próprios computadores, como nós acabamos de falar. Isso faz com que eu trago aqui pra gente uma reflexão que é, por exemplo, uma simbiose que vai existir, que é os dados meus versus os dados da minha empresa onde eu trabalho, como é que eu tô cuidando disso, como é que eu tô tratando disso, né? Hoje eu tenho na minha empresa, eu uso o computador da empresa, como é que ficam os meus acessos, quais os cuidados eu tenho que ter. Então, dentro disso que você tá falando, né? Como você disse, a gente tem que ter a consciência, né? Despertar a consciência do que é o se proteger dentro desses ataques cibernéticos. Então, quais são os pontos aí hoje que vocês, né? Eu até queria, começando pelo Denis, quais são os pontos comuns de ataques e os cuidados, né, que a gente precisa ter? Porque às vezes nós, como usuários, o pessoal de TI das empresas vem dizer assim, muda sua senha. Daí a gente diz, que chato, lá tenho que mudar a senha aqui. Mas por quê? Porque é uma forma de eu me proteger, né? E no dia a dia nosso também. Como é que a gente poderia falar um pouquinho aí, o pessoal entender um pouco mais, trazer essa consciência da importância de como usuário eu sou responsável também e eu tenho que saber cuidar de alguns dados, né? Tá. Para falar assim, para ensinar para a pessoa, para aumentar, né, esse nível de consciência da pessoa em relação ao que precisa ser cuidado, o que precisa ser assegurado, eu gosto sempre de começar a falar desse conceito de identidade online. Né? Porque, na verdade, o que é? Na verdade, é uma identidade digital. Né? Legal. No mundo físico, o que é a tua identidade? É a forma como as pessoas te percebem. Né? As suas características físicas, né? A forma de você se portar, a forma que você olha, estados de humor. Por exemplo, você pega, né, dá um exemplo aqui de filhos gêmeos. Né? Pai e mãe lá têm filhos gêmeos que são idênticos. Se vestem igual, têm a mesma altura, mesmo cabelo, cortam o cabelo do mesmo jeito, eles penteiam do mesmo jeito, né? Tem a mesma cor de olho, calçado iguaizinhos. Tá, mas os pais conseguem diferenciá-los, né? Entende? Então tem um que a mais, né, nisso que permite com que você trace uma identidade da pessoa. Então todos esses elementos que formam a identidade física, você pode fazer uma analogia e transportar isso para o digital. Então existem diversos elementos, né, que associados de interação, né, diversos elementos de interação com sistemas, com redes, né, online, interações online, que formam a identidade tua. Tá? E aí tem por exemplo, endereço IP, né? O teu endereço IP do computador faz parte da tua identidade online, né? Tua identidade digital. O sistema operacional que você utiliza, o Windows ou o Mac OS, fazem parte. A versão de navegador que você utiliza faz parte da tua identidade digital. Os cookies de navegação fazem parte da tua identidade digital também, né? Tanto que é um dado considerado o dado pessoal. A LGPD protege, né? Tanto que há aí a exigência de quando você desenvolve um sistema web, né, um site, você trata com cookies, você lida com cookies, você tem que alertar o usuário dizendo que, estou tratando cookies, se você deseja aceitar ou não e tal. Então, tudo isso faz parte, né? E aí, outro elemento da identidade, que aí você tem a identidade. Agora, eu preciso autenticar a identidade. Né? Aí você tem a identidade autenticada. Aí os elementos da identidade é aquilo que você tem, né? Que você possui, certo? Que tem o que é? A biometria, né? As tuas características físicas. Ou a que você possui,
que é um token, né? É a tua A senha, senha. entende? Então, são as formas de autenticação. Isso também fazem parte da tua identidade. Então, aí tem dados, né? Aí, por isso que eu gosto de abrir assim, tipo, explicar isso. Aí eu explico para a pessoa, tá, esses elementos são aquilo que um atacante vai buscar para te comprometer. Exato, Entende? porque essa identidade digital é o que diz quem eu sou ali dentro daquele Exato, mundo digital. daquele mundo digital. E aí eu vou buscar esses elementos de identidade digital, eles servem, por exemplo, para publicidade. Né? Várias empresas, como a Meta, traçam perfis dos usuários na internet através de preferências, né? Destino de navegação. E aí você faz um perfilamento, né? A clusterização, né? Como você tinha dito na nossa conversa anterior, antes de começar a gravar. Né? Você faz uma clusterização, né? E separa perfis. E aí você entrega conteúdo para essas pessoas, certo? E aí tem essa utilidade. E também tem a utilidade de você fazer a discriminação na entrega de conteúdo. Você precisa autenticar essa pessoa, né, para ter acesso a um sistema corporativo, né, para ter acesso a um sistema de entretenimento pago, né, tudo isso. Então, esses são os elementos que um atacante vai buscar. Então, a pessoa tendo esse panorama, eu já sei o que eu tenho que proteger. Exatamente. Certo? Já sei a função da minha senha. Já sei a função da minha da senha. biometria, né? Exatamente. Aí você passa para proteção. Aí você vai ensinar, seguinte, como é que eu protejo o meu endereço IP? Né? Utilizando VPN. Exatamente. Né? Então, se eu não quero entregar meu endereço IP, eu utilizo uma VPN. Né? Os dados que trafegam pela rede também pode levar à minha identificação também. Né? E além do conteúdo, né? A VPN ela protege esses dados. A navegação online, se eu não quero ter um perfilamento, uma aba anônima, né? De repente uma ferramenta específica para fazer coibir essa prática de perfilamento dos sites, né? E aí, na parte de autenticação, né, os próprios cookies desenvolvem um papel muito importante, né? Na parte de autenticação, você vai ter que saber que se você perder a tua senha, essa pessoa vai conseguir se passar por você, ela vai assumir a tua identidade. Exato. Aí você tem que proteger ela. Então, o ideal é combinar, né, os dois tipos, né, o que eu tenho e o que eu possuo. Então, tem uma senha e um segundo fator de autenticação. As camadas ali, Exatamente. Você aumenta essa camada de segurança. Vai procurar botar um segundo fator de autenticação em todas as contas. Isso vai valer lá para o dispositivo móvel, com o WhatsApp, né, vai valer para as redes sociais, como o Instagram, né? Vai valer para o endereço de e-mail. Então, tudo hoje você consegue, né? O pessoal utilizava, por exemplo, o SMS. SMS é... de comunicação, né? Não, SMS para segundo fator de autenticação. Para receber uma contrassenha, né? Que é o de comunicação que se usa e daí vem a contrassenha. Exatamente. Aí vinha ali o pedido de uma senha de uso único vinha informado uma senha de uso único para você entrar. E aí, o SMS é facilmente contornado essa camada, né? Então, você tem que explicar para a pessoa. Então, você vai procurar um outro tipo, procurar um aplicativo de autenticação, né? E por aí vai. Tem vários... Né, não, Max, mas vamos passar para o Max, senão isso. eu tomo... Você toma só o espaço. Mas assim, pegando esse gancho que você trouxe, Denis, ali, né? Das autenticações, dessa identidade digital, o Max, como especialista de segurança web, acaba trazendo, porque daí as ferramentas, né, Max, vai se desenvolvendo tudo para a experiência do próprio usuário, né? Ou seja, acaba trazendo essas camadas também para a ponta, né? Acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho para as pessoas compreenderem, porque às vezes quem é um usuário acha chato isso, né? E aí é uma forma de proteção também, certo? Não. Concordo que seja chato, mas é necessário. Né? É muito ruim você ter que querer logar em algum lugar na sua conta e precisar de uma contrassenha que vai demorar muitas vezes 2 minutos para receber, para poder logar nessa conta. Né? Um aplicativo que eu uso hoje em dia é da Microsoft, né? A Microsoft tem um aplicativo para celular para você fazer essa verificação de 2 fatores, né? É muito fácil de usar e te dá uma contrassenha e você habilita a sua entrada na sua conta. E sempre pergunta se você quer adicionar alguma conta a mais, uma conta a menos. Então, é sempre importante você ter como o Denis falou, ter uma verificação de 2 fatores, né? Múltiplos fatores, na verdade, para poder logar nas suas contas, rede social, Facebook, WhatsApp, que hoje em dia são as contas mais importantes que a gente tem, né? Como o banco também, mas banco a gente trata de uma outra maneira, né?
Então, é importante as pessoas terem consciência que precisam largar aquele pensamento antigo de ter só uma senha para tudo também. Muitas pessoas têm uma senha para Ah, isso é tudo. legal. Isso eu acho que você trouxe um ponto muito legal. Uhum. A gente senha para tudo, a mesma senha para tudo, usar as datas de aniversário como senhas, né? Então, acho que é bem legal a gente essa consciência, trazer essa consciência, né, Max, de que a gente tem que, a gente é responsável também em como compor isso, né? Em como compor essa senha, digamos assim. Sim, a gente tem que pensar sempre em dificultar o máximo possível. As minhas senhas normalmente têm 14 caracteres, né? Então já fica uma coisa bem grande. Normalmente eu uso caractere especial, uso hashtag, arroba, ponto. A minha senha é grande e difícil. De vez em quando eu mesmo esqueço. Então, eu tenho várias senhas também. Eu não repito minhas senhas para tudo. Tem coisas que eu repito porque é uma coisa boba. Eu não vou usar no dia a dia, ou então não tem muita importância. Mas coisas com importância elevada, normalmente eu boto senha diferente com muito caractere. E a verificação com 2 fatores. Exato. E Desculpa. assim, ó, segurança, né? Eu gosto de falar isso. Segurança, ela não é atrelada à conveniência, ela é o oposto da conveniência. Ela é o Então, quanto maior a segurança, maior vai ser a inconveniência. Não tem como, né? Então, por exemplo, se eu sou um cidadão comum, eu não tenho, né, muitos dados a proteger. O que eu quero proteger? Os dados pessoais, que são super importantes, as pessoas não têm a mínima consciência noção, disso, né? né? E depois eu posso falar aí a questão dos golpes, que está Uhum. baseado nisso, né? E aí eu tenho minhas contas de banco para proteger. É isso que eu quero proteger. Então é fácil aprender, tomar os cuidados mínimos, né? Adquirir ali adotar um certo protocolo em relação a esses dados, né? E aí das senhas iguais, existe uma técnica, né? A técnica que a gente chama que é password spray. Que é eu pegar a senha que vazou, né? E aí tá a importância de você ter várias senhas diferentes, como o Max falou, né? Porque se você usa todas as senhas iguais, por mais que você utilize o segundo fator de autenticação no Instagram, no Gmail, no WhatsApp, você pode ter essa senha vazada, né? E se essa senha vazar, eu vou pegar ela, eu como atacante, né? Vou pegar essa senha e vou pulverizar ela testando em vários outros sistemas, né, onde eu vou checar se você tem conta. Então, hoje, os hackers, né, disponibilizam, né, tem hackers que disponibilizam sistemas onde você faz uma checagem de onde a pessoa tem senha. Tem senha não, tem conta. Tem conta. E aí eu vou checar em todos esses lugares que eu identifiquei que a pessoa tem conta, se aquela senha que foi vazada, entra. Ela serve. Serve. E aí, balbal, se eu Aí conseguir foi. recuperar um e-mail, né? Eu sempre faço essa checagem, né, minha própria, para diminuir o quê? A minha superfície de ataque. Então, esses elementos que formam a tua identidade digital, né, são elementos, né, objetivos, certo? Certo. Mas você vai ter vários lugares, né, onde esses elementos vão estar expostos, né, por onde eu posso atacá-los, para tentar obter um deles para assumir a tua identidade ou para ter acesso a dados que essa autenticação da tua identidade permite. Entende? E aí fazer o que quiser com esses dados, ter acesso a sistemas, a redes, Aí né? tá tudo Praticar contigo. um ataque, fazer uma extorsão, sequestro de dados, né? Vazar os dados, fazer espionagem, entregar o teu dado para o concorrente, quando se tratar de uma empresa, né? E voltando lá para a empresa. Então, existe toda essa problemática. Então, você pega esses elementos, né? E você pega essa superfície de ataque e diminui ela. Como? Né? Checando onde esses elementos vão estar expostos. Tá? Então, eu sei, por exemplo, que um dos elementos é o meu IP. Né? É o meu IP e eu vou fazer o quê? Utilizar VPN para ocultar ele, certo? Para ele não ficar tão acessível. Exatamente. Isso falando da identidade digital, né? Aí o outro elemento meu é o meu e-mail. O e-mail X. Eu vou lá, vou fazer o uso de OTP. Né? A outra minha superfície de ataque é a minha própria exposição online em redes sociais. Aí o que eu vou fazer? Cuidar melhor da minha exposição. Né? Não expor, por exemplo, dados pessoais que podem
ser levados a descobrir uma senha, né? Ou ser utilizados para fazer um ataque contra um terceiro, que é amigo meu, é conhecido meu. Né? Vou cuidar com os lugares que eu costumo frequentar, né? Não ficar postando todos esses lugares, né? Porque se um atacante tiver interesse específico em alguma coisa que eu possuo, que seja de valor, né? Seja uma informação ou até mesmo valores, né? Esse atacante pode começar a frequentar esses lugares para tentar acesso a algum dispositivo meu. Isso ocorre, é fato, e eu já vi, na minha experiência profissional, isso ocorrer, né? Então, tem várias coisas para cuidar. Né? Além dessa superfície de ataque ser a tua identidade digital, aí são os próprios equipamentos, softwares que você utiliza, né? Que é ampliada, né? A tua superfície de ataque é ampliada, tá? Aí eu já volto nisso para te falar da questão, responder a tua pergunta sobre essa convergência aí do pessoal com o corporativo, né? Do profissional, né? Do lado pessoal da vida do colaborador com a vida profissional dele, né? E tal. O que eu faço em relação a essa identidade digital? Eu checo onde eu estou exposto. Né? Eu checo, por exemplo, pego um e-mail meu e verifico lá onde é que eu tenho contas. Para sempre relembrar onde é que, de repente, eu cadastrei aquele e-mail. Essa conta aqui eu já nem utilizo mais. Né? Por exemplo, eu estava estudando inglês em 2013 e eu fiz uma conta no Duolingo. Né? E eu tenho lá essa conta. Aí eu pego, não estou utilizando, eu entro no Duolingo e excluo a minha conta. Não deixa lá esquecida, né? Não deixa ela esquecida, entende? Quantos de nós não temos e-mails aí esquecidos, né? Deve ter alguns. Se porventura ocorrer de haver uma brecha de segurança no Duolingo e houver vazamento de dados do Duolingo com a tua senha, essa tua senha, se por um acaso eu faço reaproveitamento de senha, eu vou ter, de repente, essa senha numa conta criada em 2023. Imagina? Aí o cara vai pegar com a senha do Duolingo lá de 2013, acessar uma conta que eu criei em 2023. E eu vou, meu Deus do céu, como é que aconteceu, né? Não, tu deu. Entende? Porque você não tem um protocolo de segurança. Entende? Boa. Tem que ter isso aí, né? Aí, e existe vários elementos, né? A checagem de contas online, a checagem da tua rede social, das tuas postagens, né? Aí vai para o dispositivo, você checar a quantidade de software que você está utilizando, checar as atualizações do seu sistema operacional, checar a atualização de software, porque não basta você ter um antivírus, ter esses sistemas de proteção, ter firewall, se você não faz a atualização do software. Exato. Né? O teu software, o tempo inteiro não existe, eu acho que poucos softwares hoje não têm interação com um servidor fora. A maioria deles tem algum tipo de interação, ou tem uma porta aberta, e se houver, porventura, uma brecha, uma falha de segurança descoberta aí nesse código, na interação desse software, no software, ele vai se tornar exposto e ele você vai ficar vulnerável. Isso, essa vulnerabilidade vai levar a que você seja vítima de um ataque. Né? Então, se você utiliza o software, manter ele atualizado. Aí a mesma coisa que eu faço em relação às contas, eu oriento que se faça em relação ao software. Tá? Eu instalo o aplicativo, tudo quanto é tipo no meu dispositivo, no meu computador, no meu celular, para fazer uso e esqueço. A minha instalação do Windows tem 2 anos. E tem um monte de programas lá que eu não utilizo há mais de 1 ano. Né? E que na maioria das vezes, esses programas pequenos, para realizar pequenas atividades do dia a dia, como converter um arquivo, né? Transformar um PDF num ponto doc, né? Fazer o corte de uma música, de um vídeo, a maioria das vezes, esses softwares são desenvolvidos por empresas que não mantêm a manutenção do ciclo de vida do software. Ele não faz atualização. E aí tá lá aquele software que foi desenvolvido em 2015, rodando pela internet, sendo examinado por engenheiros de software, hackers fazendo engenharia reversa nesse software desde 2015, né, com várias falhas, de repente, já descobertas e aí no underground, e que vão ser utilizados para te atacar. E eu continuo com ele lá no meu Exatamente. Então, assim, qual que é a recomendação? Não utilize o software, desinstalo. Sempre faça a checagem, entende? Faça uma limpeza direta no teu computador. Se eu não utilizo o software, desinstalo. Né? Que aí você está diminuindo também essa tua superfície de ataque, né? Aí em viagens, a pessoa utilizar VPN quando estiver na rede pública. Tem um mundo, velho, né? Criptografia de dados, né?
Que é essa Então, consciência. Eu acho que dentro das empresas, né, Max, a gente, essa parte aqui que o Edenis trouxe dessas atualizações, é algo assim que, claro, as empresas têm essa consciência, digamos assim, até por causa das políticas de segurança, né, não é qualquer colaborador que pode estar instalando sistemas, tem tudo isso, né, que se leva. Mas como desenvolvedor, agora olhando aqui, né, como é que as empresas têm que se proteger, assim, como é que você vê dentro do teu dia a dia como profissional, especialista na segurança web, que hoje elas têm que estar mais atentas, principalmente por quê? Porque nem todas têm uma área de TI, né, especializada em segurança. Então, como é que pode ser feita essa política de segurança para as empresas? Então, no caso de empresa, normalmente eu aconselho sempre a fechar tudo, fecha todas as portas e vai dando permissão conforme necessário. Então, dá o mínimo possível de permissão para as pessoas que realmente necessitam. Se uma pessoa só precisa ler algum documento, a pessoa só vai poder ler, ela não pode escrever, não pode modificar nem nada. Então, eu sou a favor de ir fechar tudo e ir abrindo aos poucos para as pessoas. Tem uma política de camada na empresa, né? Tem uma pessoa que cuida do firewall, uma pessoa que cuida do banco de dados. Mesmo que seja uma empresa pequena, é necessário que essa parte da segurança esteja na mão somente de uma ou duas pessoas. Quando você abre para muitas pessoas, começa a aumentar a quantidade de risco de uma falha humana, né? Que normalmente, como acontece, o maior perigo é a falha humana e não a falha de software. Apesar da falha de software existir, tá? Não, nenhum sistema é 100% seguro. Então, essa falha humana tem que tomar muito cuidado. Então, normalmente tem um firewall atualizado, o sistema operacional atualizado, o software, como foi falado, atualizado, e ter essa questão de segurança somente para as pessoas que precisam fazer determinada ação, não sair abrindo para todo mundo mexer em qualquer lugar da empresa. Exato. Questão de pendrive também, espetar pendrive em notebook da empresa, em computador. Então, todo esse cuidado tem que ser tomado para diminuir a quantidade de risco de uma tentativa de invasão. Eu ia trazer bem esse ponto, Max, que foi bem legal você falar, porque eu ia comentar, né? Hoje, dentro das empresas, às vezes a gente tem aquela preocupação de um firewall, né, de um antivírus, mas fora isso, né, o que acontece? Existe também o cuidado do próprio profissional, né, então assim, você trouxe o pendrive, eu achei fantástico, né, claro que muita gente vai estar olhando aí para mim e dizer, não se usa mais pendrive, mas tem algumas empresas que nem permitem mais mesmo que você faça a troca dos dados via um dispositivo como pendrive, né, até por quê? Porque é uma forma de segurança, né? E um ponto que a gente vê realmente ali de vulnerabilidade dentro da área profissional, ela acaba sendo o nível de acessos que o meu, né, colaborador tem, né, dentro dos sistemas, né? Então, eu acho que isso que você trouxe, ele é muito importante e até trazendo aqui para vocês, como o Edenis disse, não, tem políticas dentro da empresa que dizem assim, a senha é válida por X período, e depois você troca, né? Por quê? Justamente porque tem que forçar a pessoa a fazer essa troca para que não seja sempre a mesma senha, né? Porque às vezes acontece até, minha senha é tal, pode ir lá acessar o sistema, né? Querendo ou não, confia, né? Tipo, é o amigo, vai facilitar, tem aquela urgência, né? De repente, de uma tarefa que tem que ser desenvolvida, a pessoa acaba passando a senha. E isso gera a tal da vulnerabilidade para que eu possa às vezes, se a senha é difícil, vai anotada, né? Vai Ela vai ficar anotada e vai ficar exposta em cima da mesa do colega. Vai ficar como é que é? Vai ficar ali do lado no post-it do lado do computador ainda, né? É igual colocar a senha com o cartão, né? Cartão do banco, né? Não, em relação a essa situação do que o Max falou, né? Da falha humana, por isso que eu bato tanto nessa questão da conscientização, sabe? O importante, eu acho que assim, eu não vou exagerar, né? Mas olha, 60% para mais, se bobear, % das ocorrências, dos incidentes, né, de ataques cibernéticos, incidentes de segurança da informação, ocorrem por falha humana.
né? E assim, você estabelece uma política rígida de segurança da informação e às vezes não tem o treinamento constante, recorrente das equipes, né? Você não tem essa evangelização de segurança do teu colaborador e ele é como um filho que você diz que é assim porque é e não explica o porquê. E aí ele sai da empresa, né, com o teu notebook debaixo do braço, né, aí voltando ali para a convergência entre o pessoal e o corporativo, ele sai da empresa com o notebook debaixo do braço para fazer um home office e ele está dentro da casa dele, né, e de repente a empresa cede, né, violando essa política de Zero Trust, aí, da zero confiança, que o Max falou, um acesso administrador para esse usuário poder configurar a rede dele de repente lá, fazer instalar algum software, e o cara leva esse notebook para casa, né, e vai jogar no lixo essa política de segurança. De repente um filho pode acabar utilizando para fazer algum trabalho escolar, né? Aí vai pegar um pendrivezinho do amigo, né? Apesar da empresa não usar, vai pegar um trabalhozinho do amigo que veio com um Wordzinho, com trabalho lá para ele falar, mãe, eu vou aqui colocar, vai para imprimir. Coloca lá o pendrive do coleguinha que está com a macro, de repente, e pau, né? Infecta a máquina. Infectou a máquina, vai para dentro da rede. Vai para dentro da rede, né? E aí a configuração de VPN, que vai jogar, o VPN nada mais é do que uma conexão, né? Assim, para o leigo que não é da TI entender, é um túnel, é como se você pegasse uma avenida, né? Uma avenida, é como se você pegasse e pavimentasse um túnel com a avenida, ligando o teu computador a uma rede remota, dando acesso a todos os recursos dessa rede. E aí todos mesmo. E aí vai depender da administração de rede lá segmentar, mas se for um atacante habilidoso, ele pode, de repente, até passar por essa segmentação e chegar a outros níveis da rede. Né? E aí chegar a desenvolver um ataque em larga escala dentro da empresa. E começou com Tudo trabalhinho... começou com trabalhinho na escola. Que é é pessoal, é do filho do colaborador. Né? Então, assim, existe essa necessidade de explicar, do colaborador pegar, ter a noção exata de todos os riscos que envolve, né? Essa consciência, a segurança né? da informação, né? E aí, falando de segurança da informação, imagine o risco, né? Aí a gente entra já na LGBT, né? A LGPD. Por quê? Porque o cara tem que ter consciência de que um incidente de segurança da informação ali vai afetar de uma maneira muito grande a empresa. Né? Porque não tem. Se houver um ataque, você vai ter que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E se não comunicar, ou se comunicar e você não tiver tomado esses cuidados necessários para a proteção da informação, né? A empresa vai ter que comprovar que ela tem política de segurança da informação, que ela tem conscientização dos colaboradores em relação às ameaças à segurança da informação, né? E se ela não tiver adequada, vai levar uma multa, que pode chegar até 2% do faturamento da empresa. Né? Olha o impacto disso, né? Olha o impacto. E fora o lado pessoal, né? Aí dados são vazados, né? Se você levar uma multa, né, os teus clientes, que estão com os dados ali dentro do teu sistema que porventura tenham sido vazados, vão te processar. Vão ter consequências legais aí em relação aos dados pessoais que foram vazados, né? Vai receber, de repente, se for um ataque de ransomware que paralisar a tua operação, vai receber uma multa contratual porque você não entregou um produto. Isso. Né? Parou a operação do próprio cliente também, exato, né? Para a operação de um cliente. Ah, beleza, eu tenho uma política de segurança da informação, eu tenho backup dentro da empresa. Né? Aí eu vou conseguir retornar às atividades rapidamente. Mas o que é esse rapidamente? 2 dias, 3 dias? E nisso você paralisou por um dia a operação, mas até voltar, você tornou essa operação lenta. Então você teve queda de produtividade. Exatamente. Diminuiu o lucro da empresa. Exatamente. Né? Tem queda de produtividade, tem prejuízo à imagem da empresa, certo? Competitividade. Então a extensão de um problema de simplesmente conectar um pendrive de um filho num computador que é da empresa, que está lá no home office, ela nem passa pela cabeça às vezes do colaborador. Né? Então isso você tem que ter essas noções, mas num processo de conscientização que seja amoroso, né? Não traga... Consciente, né? Consciente, entende? Né? Porque assim, não se trata de punir. Não se trata de punir, né? As pessoas têm que ter essa conscientização de cuidar das atitudes dela em relação ao equipamento, em relação ao software, né? E quando ela verificar uma
de repente, aí a superfície de ataque que eu estava falando é um conceito que vale não só para o indivíduo como pessoa, né, na interação dele online, mas vale também para a empresa, né? Então, a superfície de ataque de uma empresa, por exemplo, no caso, né, Max, dos sistemas web, os próprios sites da empresa. Exatamente. Né? Então, se você tiver acesso a um site da empresa, tiver acesso a um servidor, de repente não tiver, se esse servidor não tiver numa nuvem isolada lá, ele vai cair para dentro da rede, vai afetar outros servidores, vai afetar outros produtos. Exatamente. Né? Então, tudo que é de interação, né, que tiver exposto da empresa, ela é a superfície de ataque para um hacker. Então, você ter essa entrega de informações para o teu colaborador, para ele ter noções, tanto do lado pessoal dele, o que pode afetar, né, onde é que ele pode ser atacado, né, onde pode haver uma vulnerabilidade, mas também que ele tenha consciência no aspecto corporativo, quais são os pontos de ataque e o que vai ser buscado atingir ali, né, ele vai notar quando isso estiver prestes a acontecer ou tiver uma tentativa. E ele vai te alertar. E ele vai alertar. Que né? pode ser um Isso, incidente. exatamente. Além de cuidar dele, né, ele vai alertar. Então, você alertar a gestão da segurança da informação de um possível incidente, né, deve ser visto como uma atitude normal. Né? Ah, beleza, eu baixei realmente aqui um anexo de um e-mail e eu estou desconfiando que é vírus. Primeira coisa, vou lá, tiro, não é em desligar o computador, né? Você vai lá, tira da rede. Tira da rede. Tira da rede, isola ali naquele ambiente, que é o teu computador, né? Que dali não vai sair nada, né? Não vai haver telepatia de dados ali, né? Pro hacker. Então, isola e comunica a gestão de segurança da informação. É TI, né? Para que haja uma avaliação e tal. E essa atitude seja, né, receba uma orientação, mas que não seja punitiva, né? Punitiva. Né? E até na campanha de conscientização a gente tem que evitar botar medo, né? Você tem que conscientizar, né? Como eu disse, de forma amorosa, né? É verdade. Que fica mais legal. Mas eu acho que na Lei Geral de Proteção de Dados é um ponto aqui que as empresas elas estão, né, tomando bastante consciência, já tornou-se lei, né? Como a gente está falando ali, porque os dados hoje, como a gente estava falando, né? São a riqueza do mundo hoje, né? Digamos assim, o tesouro que a gente tem em qualquer negócio, né? E até mesmo, como você falou ali no início das nossas discussões, pessoalmente falando também, os meus dados são de extrema importância, né? Então, o cuidado que eu tenho que ter, da mesma forma que eu protejo, eu não saio com a minha carteira na mão, ou meu celular, né? No dia a dia, assim, tentando evitar um furto, eu também tenho que tentar evitar o furto dos meus dados, né? Porque, assim, os dados pessoais, eles têm um valor muito grande, porque, assim, eles servem para tudo, né? Eu sirvo para fingir uma autenticação, para buscar acesso a um ambiente corporativo, serve para que eu possa me passar por essa pessoa cadastrando no telefone o nome dela, abrindo contas em empresas no nome dela, né? De repente montando documentos, forjando. Os criminosos conseguem forjar, inclusive, a autenticação facial da pessoa e conseguem abrir contas em fintechs que não cuidam tanto, não tem um procedimento tão rigoroso, né? Então, abrem contas bancárias em nome dessa pessoa. Aí, de repente, ela está recebendo uma intimação porque ela recebeu 40 mil reais de um golpe ocorrido no Rio Grande do Norte, né? Então, porque os dados delas foram vazados. Então, cuidar dos dados pessoais é de extrema importância, né? Não é só a questão de saber meu nome, saber meu telefone e meu endereço. Não, os usos hoje, online, da tua identidade, tem uma infinidade de aspectos. Legal. Gente, então assim, ó, falando em um pouco aqui de uma forma voltada mais didática, né, para a gente compreender um pouco mais, como é que as empresas podem estar hoje se adequando e cuidando um pouco mais? Digamos assim, a gente já falou vários aspectos aqui, a gente já deu várias dicas aqui, né, mas de uma forma mais didática, só para a gente deixar claro aí o que as empresas precisam hoje estar consciente do ponto de vista de cada um, né, sob o ponto de vista aqui do Denis e do Max, o que vocês diriam assim, ó, comecem, pelo menos isso e isso aqui, como é que vocês hoje colocariam? Quer começar, Max? Eu começo? Não, posso começar. Na parte assim, técnica, né, a parte da web, foi como eu falei, eu manter tudo atualizado, se for um WordPress, manter atualizado o WordPress, seus plugins atualizados, sistema operacional, ter um firewall atualizado e configurado direitinho,
prioridade somente ao que vai ser usado. Se a pessoa não pode acessar um Gmail, por exemplo, tem empresas que não aceitam que a pessoa Exato. acesse seu Gmail, bloqueia o acesso, a pessoa não pode acessar. Então, você fecha tudo para poder abrir. Isso a gente chama como que é? Ai, esqueci o nome. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Uhum. Educar as pessoas sobre o que se deve ou não fazer na empresa, né? Monitorar suas contas. Todo site, sistema, tem a parte de log. Então, a gente fica monitorando esses logs para saber se alguém tentou acessar, ver o que aconteceu de errado, se a pessoa tentou acessar com um e-mail e deu ser inválida. Você tomar um cuidado já com essa conta, auditoria de segurança, ter o princípio do menor privilégio. Esse estava tentando lembrar o nome. Dar o mínimo privilégio para as pessoas e ir aumentando aos poucos, né? Legal. Uhum. Eu li um livro muito interessante que fala de cibersegurança racional, né, do ponto de vista corporativo, sabe? Eu não lembro o título exatamente, mas assim, o que ele diz, né? A cibersegurança, a segurança digital dentro de uma empresa, ela deve ser vista como parte do investimento, né? E ela deve estar prevista já eu não sei o nome que os contadores utilizam, né? Mas você tem a entrada de investimento, né? Tem a previsão de lucro, tá? E você tem a previsão de perda, certo? E aí você já tem que deixar incluir, né, na previsão de perda investimentos em cibersegurança, tá? E de repente algum incidente e o tratamento desse incidente. Porque a pergunta não é se eu vou ser vítima, né? É quando eu serei vítima. Entende? Então, existem vários aspectos do planejamento de uma cibersegurança, né? Então, a primeira dica que eu dou é a seguinte: o gestor ele tem que enxergar o investimento em cibersegurança como um investimento no potencial da empresa, né? E também no lucro, porque ele vai ter perda se ele não investir. Então, você está evitando perda, na verdade. É uma perda que não é se eu vou ter. A questão é quando eu vou ter essa perda. Então você tem que investir. E como minimizá-la. Exatamente. Né? Aí nesse investimento, você vai ter que investir um pouco em TI, não tem como fugir disso, você vai ter que investir em equipamento, né, e tal. Mas o mais importante nesse investimento em TI é investimento em pessoas. Você formar pessoas capacitadas, por quê? Porque tem muita solução de software livre também, né? E aí você consegue combinar soluções software livre com alguma solução comercial dentro da possibilidade de recursos, né? E fazer uma gestão efetiva ali do ponto de vista da infraestrutura de TI da tua cibersegurança. Aí do lado desse investimento, né? Investir em conscientização. E essa conscientização ela tem que ser perene, ela tem que ser constante. Então, sempre, né? Até porque evolui tudo, né? Exatamente. E você tem uma rotatividade também, às vezes, de colaboradores, de pessoas, e você tem que manter esse ambiente, né, sob uma cultura, né, de segurança da informação. Então, você tem que investir nisso. Né? Aí, estabelecer uma política de segurança da informação para esses colaboradores e tal. E é isso, né? E investir em infraestrutura, pelo menos um mínimo possível, né? Mas que dê essa condição de não ficar tão vulnerável. Isso, exatamente. Né? Legal. Bom, gente, um ponto agora que não tem como a gente não falar a gente veio falando de cibersegurança, né? Segurança da informação aqui. E a gente sabe que, diante disso, a gente tem aí os crimes, né? Não tem como a gente não entrar num ponto que eu acho que é bem interessante também, porque às vezes, como a gente falou, iniciou ali, né, no exemplo anterior, às vezes de um simples trabalho que eu estava, né, ajudando meu filho, enfim, deixei minha empresa totalmente vulnerável. Vou dar né, que foi o exemplo que você deu. Então, assim, o que é considerado crime hoje, né, falando em segurança cibernética? Como é que hoje, o que difere, né, essa ação, né? Porque a gente vai falar, quando fala de hackers, a gente já fica assim, opa, né? Aí é um criminoso, né? Pois é. Então, o que difere ali? É até chato isso, porque o hacker, de fato, ele não é um criminoso, né? O hacker, ele é um curioso.
certo? O hacker, o que é? Aquele cara que ele tem curiosidade. E o hacker, ele existe não só na área de computação, né? Mas existe hackers de todo tipo. Você tem hackers da agricultura. Né? Por exemplo, meu avô lá, quando fazia, eu não sei, eu não me lembro o nome, enxerto. Quando fazia enxerto lá de mexerica, né, na mão, aprendendo e testando e tal, ele era um hacker. Pode ser considerado um hacker, né? Então, ele estava mudando aquilo, exatamente. tentando... Qualquer área do conhecimento que você está tentando obter um resultado, né, que não é o esperado, né, inovando, você é um hacker, certo? E na computação não é diferente. O problema é que aí há pessoas que detêm um certo nível de conhecimento, né, de computação, que tem esse pensamento fora da caixa, que utiliza ele para cometer os crimes, né, para cometer danos e tal, que aí antigamente a gente chamava de crackers, né, que eram os caras que quebravam tudo. E hoje a gente chama, por exemplo, tem várias classificações. Tem o Black Hat, né, que é o chapéu preto, que é o cara que usa esses conhecimentos para fins criminosos. Tem o Grey Hat, que não é nem do bom nem do mal, ele anda naquela linha, né? Fica neutro. Tem o White Hat, que é o hacker ético, né? O hacker do bem, né? Tem várias outras denominações aí usando cores, certo? Aí tem o hacker do chapéu vermelho, níveis. Hacker do chapéu azul, que são os times dentro do ambiente corporativo, né? Então, provavelmente, a DataInfo também deve ter ali os times azul e vermelho, que é os que atacam e os que defendem, para fazer a simulação dos ataques cibernéticos e chegar a uma maturação da segurança da informação, do processo de segurança da informação da empresa, né? Então, assim, todas essas ações cometidas por um hacker que seja criminoso, que visualiza um dano, tenha como objetivo um dano, são consideradas crimes, né? Então, você tem no artigo 154A do Código Penal a previsão lá da invasão do dispositivo informático. Então, o que é? Toda a superação de obstáculo de segurança num dispositivo informático é considerado invasão do dispositivo informático. Então, é um crime. É um crime. Então, Entendeu? se alguém invadir o meu celular... Exatamente. Se eu pego, por exemplo, uma aplicação do Max, né, e faço com que ela se comporte de uma forma que não é prevista e me entregue algum dado, é uma invasão do dispositivo informático, certo? Aí existe a indisponibilidade dos dados, né? Por exemplo, se eu pego se eu tenho lá uma empresa e eu tenho um determinado servidor que é o meu servidor de VoIP, né? Faz lá a voz sobre IP, né? O meu responsável pelo meu sistema de telefonia. E de repente eu sofro um ataque nesse servidor que deixa ele indisponível, né? Existe um artigo no Código Penal que é a interrupção do serviço telemático, né? É um crime também, certo? Aí o ataque de um vírus, né, um ransomware, né, que é aquele malware que faz sequestro de dados e exige uma recompensa, né, um resgate em criptomoedas, né? Esse ele está fazendo para se instalar uma invasão do dispositivo informático, certo? E ao mesmo tempo ele está fazendo uma extorsão. Uma extorsão. Que é a extorsão tradicional do Código Penal, sabe? Então, são crimes. Então, já tem dois. Exatamente. São vários. Qualquer ação de um hacker, hoje você consegue enquadrar em tipos penais, que a gente chama, que são as previsões legais, né, que coíbem a prática, sabe? Legal, legal. Acho que é bem interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente tem um olhar de que não é crime, às vezes a gente até entende ali, né, que, sei lá, alguém mexe no celular, invade alguma coisa. E esse é o maior erro. Por quê? Porque existe uma coisa, existe um conceito dentro de criminologia, né? Existem alguns conceitos dentro de criminologia, que é a de cifra negra. Tá? A cifra negra, o que é? É a quantidade de crimes que não são comunicados. Certo? Todo crime tem a sua cifra negra. Você tem no crime de estupro, cifra negra, que é um dos crimes que mais não são comunicados, né? Mas há muitos por aí que não são comunicados. Né? Existem pequenos furtos que não são comunicados, então furto tem um elevado índice de cifra negra, né? E os crimes de computadores, de informática, é estourado, porque ele acontece o tempo inteiro, e ninguém fala. Mas ninguém comunica. E esse é um erro, por quê? Porque o Estado não tem estatística suficiente, né, para acender a luz vermelha. Então, o gestor, seja de uma empresa, seja um gestor público, ele vai trabalhar em cima de demanda, ele tem uma infinidade, ele tem uma quantidade finita, né, uma quantidade limitada de recursos, e ele tem que administrar esses recursos de acordo com a necessidade
do administrado. E ele precisa ter a estatística na mão para saber onde ele vai investir. E se você não tem uma estatística, seja do indivíduo, seja das empresas, e empresas também são campeãs nisso, de não comunicar, você não vai investir. Então você não sabe quantos ataques de ransomware, por exemplo, que são essas extorsões, acontecem dentro de Santa Catarina ou no Brasil. Isso eu digo no mundo todo, né? Porque várias pessoas são alvos de ataques desse tipo e não comunicam. Pessoas que têm computadores invadidos, dados furtados, né? Já vi situações, por exemplo, de mestrando, né, doutorandos, que estavam com a pesquisa dele toda no notebook, sofreu um ataque, e ele não tinha backup, ele perdeu a pesquisa de 2, 3 anos que ele tinha, né, já ali redigida. Né? É um ataque e não é comunicado. Né? Então você não tem na verdade, hoje, você tem todo um investimento, né, e legislações sendo desenvolvidas. Mas a conscientização ainda não é tão clarificada. Esse investimento, essas conscientizações, esses debates que ocorrem assim no ambiente legislativo, né, e os investimentos públicos que ocorrem quando há um caso de grande repercussão. Né? Por exemplo, as invasões que ocorreram, né, supostas invasões, né, porque eu vejo que, às vezes, algumas pessoas que se intitulam hackers não são hackers mesmo, são pessoas que aprendem a usar uma ou outra ferramenta e já com esse conhecimento utilizam para atacar outras, né, e tal. Esse hacker que atacou aí algumas figuras públicas no Brasil, né, o ano passado era bem discutido no ambiente legislativo, e acabam surgindo algumas tratativas em relação a isso aí, né, mas essa necessidade já vem há muito tempo. Né? Quem trabalha na área ou quem observa estatísticas desenvolvidas aí por empresas privadas, vê que há uma enorme quantidade de ataques o tempo inteiro, todo ano. Acontecendo. E as pessoas não comunicam. Constantemente. Então, o ideal, eu vejo assim, as pessoas tinham que comunicar. Né? Então, eu sofri um ataque de ransomware. Né? Perdi minha tese. Mas perdi. Foi no trabalho, comunica. Comunica, né? Faz lá a comunicação ao Estado através de um boletim de ocorrência, porque vai gerar estatística. E quando gera estatística, está acontecendo, alguém vai ter que tratar uma hora, né? Então, tem que tratar a causa, né? Exatamente. Aí você consegue chamar a atenção para esses fatos. Entende? E aí eu chamo mais a atenção ainda das empresas. Isso voltando ali para as empresas. O que acontece? As empresas, às vezes, não comunicam porque acham que não vai chegar a um autor. Porque, normalmente, os ataques são muito complexos, né? São bem complexos. Né? E os ataques a indivíduos, a pessoas, são mais ainda por quê? Porque é um ataque em massa. Então, a pessoa lança um ataque, por exemplo, de uma campanha que a gente chama de phishing, né? Que é aquele e-mail com conteúdo malicioso, e espera alguém cair. E alguém cai. Né? Esse ataque também é difícil de chegar a uma autoria. Mas aí as empresas falam, não vai chegar um autor, não vou comunicar, não vou perder tempo, né? Porque eu vou ter que, de repente, mandar uma máquina para perícia, né? Vou ficar enrolado ali com isso e tal. Aí a pessoa comunica só o ambiente interno ali, resolve e ponto. Só que, eu digo, as investigações que ocorrem em relação a ataques cibernéticos, elas acontecem num nível macro, né, normalmente em cooperação internacional. Então, todas as operações que prenderam hackers, né, membros aí de grupos transnacionais de cybercrimes, né, grupos conhecidos, importantes, de alta capacidade técnica, foram realizadas com cooperação entre Estados Unidos, né, Polícia Europeia, né, Departamento de Justiça americano, e são feitas com dados coletados de pequenas ocorrências no mundo todo. Então é importante essa comunicação e a coleta de evidências do local, de repente por uma polícia local, que consiga compartimentar isso, compartilhar, né, para que seja feita a análise. Você identificar, por exemplo, o modo de agir de um determinado malware, né, é importante. Você, de repente, fazer uma coleta de uma amostra de um executável que ele é malicioso é importante, porque numa possível engenharia reversa, você vai conseguir exemplos de código que pode dar uma pista. Rastrear até isso, né? Para poder chegar até quem criou isso tudo. Dentro da empresa ainda tem a questão de adequação à LGPD. Por quê? Você fazer a comunicação, né, fazer um boletim de ocorrência, né, comunicando o fato,
né, além de fazer toda a tua resposta de incidentes, né, fazer o tratamento dessa ocorrência de ataque cibernético dentro da empresa, é uma forma de mostrar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que você realmente está tomando você está comprometido com a adequação. Entende? Você está tomando todas as providências possíveis. Tomou para proteger teu sistema, mas por um azar, né, dos deuses, houve o ataque, né? Nem tudo é controlável. Houve o ataque. Eu tinha meu ambiente, né, preparado para esse ataque, consegui contornar, fiz a resposta de forma adequada, comuniquei as autoridades públicas, né, policiais para fazer um compliance aí com a investigação criminal e estou comunicando a NPD, né? Então é importante. Acaba tendo toda essa contribuição para que a gente consiga cada vez mais saber como é que eles estão operando. Porque daí com os dados e como você falou, a estatística, a gente consegue... E é um absurdo que assim, ó, olha só, você tem um Centro Nacional lá de Estudo e Resposta a Incidentes, né, que é o CERT, o nosso, brasileiro, e você pega as estatísticas do CERT. Tá? E não é culpa do CERT, é culpa de quem não comunica. Sim, porque a estatística do CERT, ela é montada, ela é divulgada em cima das comunicações que são feitas pelas empresas. Tá? E aí você pega, faça o teste hoje, coloque essa estatística do lado, abra um painel, por exemplo, sei lá, da Kaspersky, né, que é uma empresa fabricante de antivírus. E a maioria deles tem isso aí, um painel em tempo real das ameaças, dos ataques, né? E verifique. Não bate. Não bate. A conta não fecha. E as estatísticas divulgadas pelas empresas também não batem, né? E não é só por essas empresas. Às vezes tem empresas, tem iniciativas imparciais de promoção da segurança da informação aí pelo mundo afora, que não estão vinculadas, de repente, à necessidade da venda de um produto e que divulgam números semelhantes. Então não é. Entendo, e assim, não quer dizer que o mercado que ele exatamente. Né? E pela experiência prática, qualquer um hoje pode dizer, seja em relação ao ataque ao indivíduo, através de um hackeamento de conta, né, ou um software que está com vírus, um computador que está com vírus, você vê que acontece o tempo todo. Verdade. Né? E aí, na minha atividade profissional, dentro lá da polícia, quando eu faço investigação criminal de ataques, né, eu vejo o tempo inteiro acontecer, né, e aí esses ataques não são comunicados. Né? Então, eu sempre oriento, faça a comunicação, né, ao CERT, né, procure separar um dispositivo infectado. Né? Então, essa orientação que eu dei antes ali de, notei o acontecimento. Isola, pô, não desliga o computador. Vai lá, tira do cabo de rede. O profissional de TI, ele tem que ter essa especialização, então vale a pena investir também numa noção de forense para o profissional de TI, né? O que é a forense? É a investigação, né? É a perícia. Então, o profissional que está dentro da TI, e isso não é só para empresa de grande porte. Custa pouco. Né? Tem curso de noções de forense computacional na Udemy, a R$35. Né? A informação está disponível. A informação está né? disponível, tem até no YouTube. Tem iniciativas também de promoção à segurança da informação que divulgam essas informações, divulgam treinamentos, né? Tem todo o conhecimento ali, divulgam conhecimento de forma gratuita. Né? Basta ler o inglês ali ou pega um tradutor. E hoje com inteligência artificial não tem desculpa nenhuma. Não tem mais nem desculpa, né? Então assim, custa pouco você pegar e aprender como fazer uma abordagem numa máquina infectada, né? Para separar ela. E sim, eu não preciso separar a máquina inteira. Né? O que é importante numa máquina para forense? Né? É o que está na memória dela. Né? Então, a máquina ligada, os dados vão estar na memória RAM, né? Que é a memória temporária do computador, né? E o que está no disco. Então, eu preciso do conteúdo da memória volátil e eu preciso do conteúdo do disco. Né? Eu preciso, se for no caso uma aplicação web, eu preciso do conteúdo da aplicação. Né? Se é um servidor virtualizado, é muito mais fácil ainda. Porque o backup ele é lógico. Não preciso desconectar um disco ali e pegar e colocar outro disco, né? Eu consigo fazer um backup lógico disso e aí entregar isso tudo para um perito, colaborar com a investigação criminal, entende? Que daí tem como fazer, não quer dizer que eu vou ficar parado, né? Uma empresa de grande porte, ela tem que ter, por exemplo, um atendimento, o ideal é que você tenha até um atendimento de uma empresa especializada em incidentes cibernéticos, né, de resposta a incidentes, que promova aí um relatório tintim por tintim, de todas as evidências, os que a gente chama de identificadores de compromisso,
visualizados ali no ataque, né? E ainda podem ter mais facilidade para como é que eu posso dizer, para arcar com as demandas ali de recursos. Né? Ou seja, tanto na parte aqui, como o Edenis trouxe, de a gente ter eu diria assim, essa conscientização, né? Então, não é nada que hoje seja impossível de uma empresa poder se estruturar, ter essa conscientização, desde uma política de segurança estruturada, né, como o Max passou ali, desde eu fazer algumas restrições, né, Max, que é a restrição de acesso, quem pode ter acesso ao quê? Porque às vezes nem todos os usuários precisam acessar tudo, né? Então, às vezes, até coisas simples que vão diminuir essa vulnerabilidade, né, que eu posso estar exposto. Então, acho que são algumas coisas aqui que a gente acabou trazendo nesse aspecto também dentro da nossa conversa, né? Bom, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa gravação, ao fim aqui da nossa discussão, vamos dizer assim, né? Mas antes eu queria muito, assim, que o Max, né, em especial, falasse um pouquinho, Max, aí, desse aí um recado para o pessoal em relação a quem está com um site no ar, né, a quem está com a sua parte mais web, né, particularmente em relação às empresas, como é que elas têm que ficar atentas também, né, porque às vezes coloca o site lá no ar e não mexe mais. Eu acho que o principal é verificar sempre as contas, né? Todo site, ainda mais se for um WordPress da vida, ele monitora cada tentativa de acesso ao seu site. Então, isso já liga um alerta. O Instagram fornece as mesmas informações. Se a empresa tem uma conta no Instagram, ela pode verificar lá se alguém tentou acessar a sua conta do Instagram. Então, isso já são alguns alertas que a empresa tem que tomar conhecimento, que pode haver algum momento uma falha de segurança, né? Educar os profissionais, isso é fundamental, né? Para todo profissional ter conhecimento e ter consciência que tem que tomar muito cuidado com quem ela conversa na internet, com quem ela aceita, isso no âmbito profissional, tá, gente? Que tem a casa da engenharia social, que acontece muitos ataques, manter o software sempre atualizado. Isso, para mim, é o principal para qualquer empresa. Se ficar lendo log, ou ter um profissional de infra sempre monitorando os logs para ver se tem alguma falha de segurança, algum erro que não está sendo comunicado no sistema ou na tela, que vai ser importante. Então, isso ajuda muito a diminuir os ataques. Legal, legal. Esse aspecto da educação das pessoas é ligar o desconfiômetro, né, Max? Tem que ligar o desconfiômetro. Sim. Né, esses ataques, porque eu disse, se bobear, mais de 60% dos ataques acontecem por causa de falta de conscientização. Porque todos os ataques grandes, inclusive esses ataques de repercussão, como a Uber, né, a Light, ataques a fornecedores do Departamento de Defesa americano, que ficaram famosos aí, recentes, eles começam na engenharia social, na manipulação do indivíduo, né? E aí é muito interessante, até quem puder assistir, tem um filme que conta a história do Mitnick, né? Que é o Kevin Mitnick, que é autor daquele livro A Arte de Enganar. Né? O Kevin Mitnick, ele é um mestre da manipulação, um mestre da engenharia social. Ele conseguia acesso, todos os hackeamentos famosos dele foram feitos através de engano. Ele obtinha as credenciais, né, obtinha as informações, conseguia acessar, e há uma lenda, não sei se é real, de que ele conseguiu a foto dos agentes do FBI que estavam caçando ele. Né, conseguiu acesso ao sistema de interceptação. Né, não sei se é real, né? Tô falando Diz aqui. A lenda. Diz a lenda. Mas o Kevin Mitnick hoje é dono de uma grande empresa de defesa cibernética nos Estados Unidos. E aí tem um filme que conta a história dele e mostra exatamente isso aí, sabe? A conscientização sobre isso aí, eu acho que já... eu acho que é o grande ponto, né? Sim, sim. E assim, ó, você liga para uma empresa e fala que quer falar com... teve uma pessoa aqui que me ligou daí do número, né? Disse que era do departamento financeiro, mas eu não lembro o nome dela, né?
Aí a pessoa fala, será que foi o Juan? Né? O Juan, eu acho que era esse mesmo nome e tal, não sei o que, o senhor consegue me passar para ele? Beleza, a pessoa passa, ele desliga. Né? Aí daqui a pouco ele já sabe que no financeiro tem um Juan. Entende? E ele vai coletando informações. Aí daqui a pouco ele liga, ele não vai pedir, ele vai pedir para falar com o Juan diretamente, né? E se ele tiver uma outra informação de alguém acima do Juan, ele pode usar um artifício que é o da autoridade. Dizer que, pois é, chama o chefe dele pelo primeiro nome, entende? Com uma certa intimidade, né? Pedindo alguma coisa, uma informação, a pessoa já vai mudar o jeito de atender. Então tudo isso é manipulação que ocorre, né? É engenharia social. E isso aí você vê, é muito romantizado nos filmes, você vê em vários filmes isso acontecendo, e pensa que é coisa de filme. Não, isso aí é utilizado na vida real para realizar os ataques, e grandes ataques a empresas para conseguir a primeira credencial. Porque assim, a partir do momento que eu consigo a primeira credencial, e aí há um risco, por quê? Porque hoje existe, né, batalhões de adolescentes se formando, né, aprendendo técnicas de invasão, né, o uso de ferramentas para invasão, para fazer infecção com ladrões de dados nas máquinas, né? E aí muita gente tem o mau hábito de salvar credenciais no navegador de internet, né? Uma das primeiras coisas que esses meninos fazem é furtar essas credenciais, além dos cookies, né, que eu falei lá lá no início, né? Do elemento da tua identidade digital, né? Furta esse cookie, por exemplo, que já te dá uma autenticação, porque o cookie, uma das coisas que ele guarda é a informação de autenticação. Então o cara já está logado lá no Gmail, no Google, na conta do Workspace da empresa, né? E ele tem o OTP, ele tem o segundo fator de autenticação, mas ele já está logado. Eu furto esse cookie e utilizo ele para remontar essa sessão de navegação lá e passo por cima da credencial dele e da OTP, do segundo fator de autenticação, e tenho acesso à conta e aos dados da empresa. Entende? Então, eles pegam esses dados e fazem a venda para um criminoso, né? Para um cara com mais expertise, que tenha mais habilidades, né? E esse cara vai fazer parte de um grupo aí que vai começar, ele entrou na empresa e vai deixando os backdoors, né? As portas dos fundos, e vai manipulando ali, vai fazendo toda a movimentação lateral da empresa até ele chegar num ativo importante da empresa, né? E aí ele vai identificar um ativo importante, vai fazer um sequestro desse ativo, né, do dado, e vai pedir resgate. Né? Então, e ali assim, ele pode parar uma empresa, onde uma empresa pode parar de faturar naquele período e até falir, né? Porque... E o pior, dependendo do campo em que essa empresa atua, né? Ele nem vai se manifestar, ele pode simplesmente ficar ali fazendo espionagem, né? E fazendo essa filtração de dados. Eu vou fazendo essa filtração de dados, pouco a pouco, eu espiono, vendo teus dados, né? E quando não mais interessar, eu faço a extorsão. Né? Só que os teus dados já estão sendo vendidos na Dark Web há muito tempo. Né? E tudo que tu tinhas ali já está sendo exposto. Exatamente. Aí, beleza. A espionagem industrial. Espionagem empresarial e industrial. Isso. E ainda tem um problema maior ainda, né? Só pra botar medo na galera, né? Pessoal, estamos vendo, né? Vamos botar medo. Isso aqui é um medo bom, gente, porque vai aumentar... O medo consciente, né? Para conscientizar. Vai aumentar o nível de consciência, né? Aí... Eu estou passeando, eu sou hacker, estou passeando dentro da tua empresa. Se eu coletei as credenciais da minha primeira vítima, eu vou buscar o máximo de credenciais possíveis. Né? E às vezes são credenciais que não são propriamente da empresa. Às vezes são outras credenciais do pessoais que estão ali, que eu vou conseguir retornar à tua empresa quando você sanar as vulnerabilidades que você identificou após identificar o meu ataque. Então eu vou voltar. Né? Então, assim, é muito grave. Então, assim, você foi alvo de um ataque, né? Você vai fazer uma limpeza, vai fazer uma devassa na tua empresa, vai fazer todo esse gerenciamento de crise, vai aumentar o nível de maturidade da política de segurança da informação, né? Só que o risco de o atacante ter outras credenciais e ter possibilidade de voltar aos teus sistemas, mesmo com a tua segurança da informação já bem desenvolvida, é grande. Então, o máximo que você pode fazer, o que é? Além de investir na tua segurança, né, a infraestrutura de segurança, em softwares, detectores de intrusão, né? O Max falou de logs, né? Aí tem uma dica que eu sempre dou para empresas que tenham recursos, né? Manter, e às vezes quem não tem recurso também tem como, né? Porque tem software livre. Não dá tantas possibilidades, de repente, como uma solução comercial, que custa um pouco mais caro, mas... você consegue também fazer a mesma coisa, que é a gestão integrada de logs.
né? Então você consegue pegar esses logs teus das aplicações web, do servidor de DNS, né, que é a da resolução de nomes, do seu servidor de arquivos, né, um servidor de impressão. Tudo isso você junta num painel só, para que você consiga gerenciar, acompanhar, fazer um e se houver monitoramento. qualquer coisa de estranha, ele vai te alertar, né? E hoje, nas soluções comerciais, você ainda tem um plus, né, que é a IA. Então, a inteligência artificial hoje analisa os logs e já te diz se aquele log é um indicativo, se aquele registro no log é um indicativo de ataque sucedido ou não, né? E aí você consegue atender de forma adequada ali e gerenciar o problema, né? Então, gente, é um assunto que rende, né? Teríamos muito mais coisa para estar discutindo aqui. A gente fica até perdido, vai e vem, vai e vem, né? Mas a ideia nossa, assim, era trazer essa conscientização. Acho que a palavra que a gente sai daqui, né, Max e Edenis, é a conscientização, né? Aumentar Matar o nível de conscientização. Isso, aumentar o nível aí de conscientização. Eu brinco assim, ó, tem tempo? Tem, vamos lá, então vamos continuar. Vamos falar. Porque existe uma técnica que é utilizada, vocês devem conhecer, que é do marketing digital, certo? Que é os níveis, os estados de nível de consciência, né? Isso. E aí você tem o sujeito consciente, né, em relação a determinada habilidade, né, o sujeito inconsciente de uma habilidade e incompetente naquela habilidade, certo? Isso aí. Então, eu não sei o que existe, né? E como eu não sei o que existe, eu não sei usar. Né? E não vou comprar. Não vou comprar. Aí, o que a gente tem que buscar com as pessoas em relação a essa problemática da segurança da informação, da cibersegurança, da segurança digital, que são todas sinônimas, né? Aumentar esse nível de consciência, para que a pessoa seja pelo menos consciente. Porque sendo consciente, vai buscar se tornar competente, né? Isso aí. E aí vai se tornando competente, ela vai chegar um momento em que ela vai ser inconsciente competente. Então é como dirigir, né? Você está dirigindo, você nem pensa em dirigir, você só dirige, né? Quem não lembra de quando foi tirar a carteira, a primeira vez pegou num volante e começou a dirigir. Tudo parecia que todo mundo ia bater, você tinha que olhar para o câmbio para trocar a marcha, né? Pensar para botar o pé na embreagem. E depois de um tempo você dirige falando com um colega ao lado, olhando no celular, comendo, né? E vai embora. Não deve fazer isso, mas faz, né? Então, assim, o objetivo é que as pessoas se tornam tão conscientes, né? Que sejam inconscientes em relação à segurança da informação. E que elas automaticamente tomem práticas e elas coloquem em práticas esse conhecimento de forma automática. Exato, seja automático, sabe? Eu vejo assim, como policial, eu sou policial também há 16 anos, né? Sou professor há uns 4 anos, né? Então, essa habilidade, né? A primeira vez que eu me postei na frente de uma sala de aula, que foi exatamente para uma prova oral. Não digo que foi para a prova oral. Quando eu fui defender minha monografia, eu travei na minha monografia. Quando eu fiz o concurso para professor, eu travei na minha prova oral. Fui reprovado na prova oral, né, de professor na primeira tentativa. Na segunda tentativa, já cheguei e consegui dar uma aula. Mas parecia que eu ia explodir, né? Hoje eu consigo entrar na frente de uma sala de aula tranquilo, com pessoas que eu não conheço, beleza, né? Consigo subir num palco, vai de boa, né? Você está inconsciente. Em relação à atividade policial, eu chego num ambiente, eu não preciso pensar, eu já faço a leitura do ambiente automático. Quando eu saí da academia de polícia, né? E aí o pessoal fala, às vezes eu vou dar palestra em escolas, eu pergunto para as crianças assim, vocês acham que o policial tem medo? Aí toda criança responde que não, né? O policial não tem medo. Eu acho, não, medo é bom, né? É bom você ter medo. O policial tem medo. E quando você sai da academia de polícia e vai para as primeiras ocorrências, né, você tem muito medo, né? E quando você chega armado num bairro que é complicado, né? Você sabe que é uma região que costuma ter assaltos em padarias, assalto no comércio e tal, você chega no ambiente, você vai olhar tudo ao redor para ver se não tem uma ameaça ali, né? E a gente levava tempo, no começo, quando você sai da academia de polícia, olha, todo mundo vê que você está olhando, né? Hoje não, hoje eu chego no ambiente, eu consigo ler o ambiente e às vezes a pessoa nem nota que eu já li o ambiente, entende? Então já é um protocolo, né? De segurança, já é inconsciente. Então, em relação à segurança digital, né, a gente espera que as pessoas desenvolvam esse nível de consciência o suficiente
para ter esse protocolo. Para aplicar esse Exatamente, protocolo de forma automática. Esse protocolo de forma automática, de forma inconsciente, entende? Legal. E aí isso vai fazer com que, eu não vou dizer que vai impossibilitar que seja vítima, porque como o Max disse, não existe software totalmente seguro. Exatamente. Né? Mas assim, ó, diminua ao máximo que essa ocorrência, esse incidente, né, essa vulnerabilidade venha de ti. Isso mesmo. Né? Que deixa pro software, bote nas costas do programador, né, Max? Exatamente. A culpa sempre é nossa, sempre nossa. Mas é bem dessa forma, né, Max? Eu acho que também vale a pena a gente falar, como Denis trouxe aqui, diminuir para que não seja uma falha humana, né? Mas também automaticamente os softwares hoje eles também apoiam e acabam sendo aí ferramentas que apoiam a você ter menor vulnerabilidade. Então estar também consciente na importância de ter ferramentas e atualizadas e tudo mais, como você comentou, né, Max? Sim. Tem que ter uma ferramenta atualizada sempre, que vai diminuir bastante a chance de ser atacado, né? Legal. E a questão do software, até vou puxar mais um pouco. O software, assim, ó, o software ele tem um código, né, que o programador vai desenvolver. Dentro desse código vai ter o uso de códigos de terceiros, certo? Que são as bibliotecas. Tá? Então, o profissional, por isso que é tão importante você ter dentro da infraestrutura, se possível, um profissional especializado também, né, em segurança da informação, né, em cibersegurança no time de TI, né? Porque esse cara, ele vai ter, espero que tenha, né, essa noção, esse bom senso, né? Conhecimento, né? Porque o conhecimento vai ter, né? Eu acho que, assim, se você vai contratar um profissional, você vai exigir, né, que ele tenha uma certificação, né, que ele tenha frequentado uma instrução formal, né, também, ou vai pelo menos aplicar algum teste padronizado para saber o mínimo, o nível de conhecimento, né? Que ele tem. Porque hoje não tem muitos profissionais muito bons aí que são autodidatas. Não tem, às vezes não tem certificação, eu mesmo não tenho certificação, né? E aí você tem o conhecimento, né? Esse profissional, ele tem que ter o bom senso de ser proativo em relação a vulnerabilidades no software, tá? Então, eu sei, por exemplo, recente, que houve uma vulnerabilidade descoberta numa biblioteca do Google que trata imagens em aplicações web, né? E em várias aplicações. O Windows utiliza, o WhatsApp utiliza, várias aplicações utilizam. Estavam levando à infecção e instalação de programas espiões em celulares, por exemplo. Né? E essa biblioteca, foi descoberta uma falha de segurança nessa biblioteca, tá? Que trata imagens com a extensão WEBP. Eu não sei a pronúncia daquilo lá. Aí, o que a gente faz? Tem que verificar se você utiliza algum software que trata essa imagem, ele está utilizando a biblioteca do Google, cara. E qualquer software que utiliza essa biblioteca, ele está vulnerável. E se você sabe, né, você, como membro, né, você tem um mapeamento da sua superfície de ataque, aí a importância desses conceitos, né? Você faz regularmente o mapeamento da superfície de ataque da tua empresa. Você sabe quais softwares são utilizados e o que precisa cuidar com atualização e que cada um deles faz. Aí você sabe que aquele software trabalha com imagens que pode estar utilizando essa biblioteca, vai estar utilizando. Vai checar com o fabricante se foi feita a atualização. Se foi feita uma atualização, exatamente. Entende? Porque vai ter que instalar a biblioteca já atualizada do Google. É isso que o Google lançou a atualização, tu vai instalar essa biblioteca já atualizada. Porque se você estiver usando uma versão anterior, tu tá vulnerável. E se o fabricante não fez, tu provoca ele a fazer. Mas se não fez, deixa de usar. Isso porque aí. Você não vai botar em risco ali, o teu né? negócio por causa, né? Mas é exatamente isso. Acho que você trouxe um ponto que realmente, assim, acho que eu vou deixar o convite aí para um próximo item, mas que é esse mapeamento, essa conscientização de tudo que a gente está usando em termos de biblioteca, né? Que acho que o Max até vai concordar comigo, que é você mapear tudo que você utiliza. Porque hoje, às vezes, a gente tem algumas aplicações, alguns softwares que são desenvolvidos e depois não é dado mais a sustentação em cima deles. Né? E aí a gente precisa ter esses pontos também. Ou seja, mais um podcast para a gente discutir aí a respeito aí de como a gente poderia evitar, né, pessoal, essa toda invasão, esses ataques cibernéticos que hoje a gente vem ouvindo falar, a gente vem até mesmo sofrendo, né, no nosso dia a dia aí como usuários também.
Então, eu quero muito agradecer aí, Denis, de coração aí, por todo esse conhecimento que você compartilhou conosco agora. Max, mais uma vez, né, com a gente, quero te agradecer por estar aí também compartilhando todo esse teu conhecimento, e vou aproveitar e deixar aqui os contatos, pessoal, desses nossos 2 convidados, para que vocês possam segui-los, eles estão sempre dando dicas e tudo mais. Então, convido, né, vocês para acessar ali o Instagram do Edenis, né? Edenis Elias, Elias.edenis, desculpa, né? O Max também, né, Max? Estás ali no LinkedIn também, Max Cabral, é isso, né? Isso, LinkedIn Qualquer Max Cabral. conexão, dá para fazer com o Max via LinkedIn ali também. E claro, né, convido todos vocês a nos seguirem aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Datainfo TI, e no YouTube, Datainfo TV. Então, pessoal, agradeço aí por estarem com a gente, e já fica o convite para o nosso próximo episódio do Tech Talks Datainfo. Conto com vocês.